Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 24, dos versículos 24 ao 29. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, pelo livre acesso, Senhor, que temos. Privilégio não de muitos, porque muitos não têm esse privilégio. Ter livre acesso à Tua palavra, poder ouvi-la, poder compartilhá-la, poder aprender mais. Palavra revelada, palavra que possa penetrar os nossos corações e não apenas na nossa mente. Fala conosco, Senhor. Ministra os nossos corações, porque precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É engraçado, esse é um dos textos fantásticos da palavra de Deus e talvez um dos textos mais conhecidos até por aquele que não está na igreja, que não segue o Evangelho, mas se tornou quase que um clichê, né? Porque ele fala de incredulidade, ele fala que já é algo extremamente importante no sentido do pecado, e fala de quem essa incredulidade estava, que era Tomé. E é engraçado que o mundo, desde que a gente é pequeno, mesmo quando não frequenta a igreja, sabe, você está igual Tomé, Tomé que não acredita, Tomé que não tem fé. O triste dessa história é que a igreja também enxerga esse texto de uma maneira muito superficial, para não dizer, tem uma ignorância total do conteúdo, do contexto que envolve essa passagem. O triste dessa história não é só saber que uma das realidades da vida hoje é a superficialidade da humanidade, mas é a total ignorância ou falta de conhecimento a respeito das coisas profundas do Evangelho de Cristo. Às vezes, nós que estamos na igreja, não sabemos definir, não sabemos entender o que é a incredulidade e o tamanho da gravidade da incredulidade. Porque se a fé verdadeira nos leva para o céu, a incredulidade nos leva para o inferno. Incredulidade não é ausência de fé. Incredulidade é ausência de um olhar fixo, atento
Cristo Jesus, o autor e consumador da fé, segundo a palavra de Deus. Mas o que é isso, olhar? Porque essa definição também precisa de mais explicação. Porque fé, todo ser humano, nós somos corpo, alma, espírito. E por mais que o pecado corrompesse todas as áreas da nossa vida, corpo, alma, espírito, nós não deixamos de tê-los. Então, ainda fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o homem. Então, quando se fala de espírito, o espírito contém as duas faculdades, consciência e fé. Por isso, todo homem tem uma agência moral que define para ele o que é certo e o que é errado, e tem a capacidade de acreditar. Isso não foi tirado do homem. O que foi tirado do homem é que ele nasce com o espírito morto pelo pecado, ou seja, morto para Deus, separado de Deus, alienado de Deus. Ele precisa ser vivificado pelo Espírito Santo para que ele possa se voltar para Deus. Então, incredulidade não é ausência de fé, não é perder a capacidade de acreditar, é perder a capacidade de olhar, de atentar para Jesus Cristo, para a sua palavra, de obedecer a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida, de fato, como regra de fé e prática, de ouvir, de atender, de atentar, né? Quando Pedro andou por sobre as águas, ele estava olhando para Jesus e ouvindo Jesus dizendo, vem, mas quando ele passou a olhar o barulho das ondas e passou a olhar de lado, naquele momento em que ele estava vendo a verdadeira fé, de um olhar atento para Jesus, ele pôde andar por sobre as ondas, por sobre as águas, ele pôde se mover no sobrenatural. Para uma fé racional, uma fé natural, é suficiente quando se trata de um objeto humano, de um objeto natural. Mas quando se trata de um objeto divino, você precisa de uma fé sobrenatural, que é dada por Deus. Então, a incredulidade, ela encarcera nossas vidas. Ela é um pecado gravíssimo. E esse texto mostra que ela também atinge até os grandes líderes do Senhor, até aqueles que andam com Cristo. Não é só os de fora. Uma das características mais marcantes da sociedade moderna é a falta de compromisso. Hoje, quando se fala de compromisso, dá até uma tremedeira nas pessoas. Ninguém quer compromisso com ninguém, ninguém quer compromisso com nada. Ninguém estabelece para si a ordem dos seus compromissos. Eu não quero me comprometer, eu não quero compromisso, eu quero ter liberdade de fazer o que eu quero na hora que eu quero. Isso não é liberdade, isso é autonomia. E por causa dessa autonomia, o pecado entrou no mundo. A falta de compromisso é algo visível, latente na sociedade e tem sido bem latente na igreja. É aquela história que a gente conta aqui, engraçada, do porquinho da galinha no deserto, quase morrendo, quando vê de longe um outdoor no deserto, está escrito lá, ovos com bacon, 800 metros. A galinha se vê toda feliz, porque agora Deus proveu, Deus deu para ela alguma coisa, o porquinho triste. E ela pergunta, por que você está triste? Ele diz, porque ovos para a galinha é apenas uma contribuição, mas bacon para o porco é compromisso total. Não existe fé verdadeira, não existe credulidade verdadeira sem compromisso.
Eu estou em Cristo. Eu vim para Cristo. Veio? Você veio para Cristo? Como? Se eu, que moro aqui em Uberlândia, quero ir para São Paulo, para eu ir para São Paulo, eu tenho que deixar Uberlândia. Eu não posso ir para São Paulo ficando em Uberlândia lá ao mesmo tempo. Não existe vir para Cristo e ficar no mundo ao mesmo tempo. Não existe vir para Cristo e deixar a sua natureza no mundo ao mesmo tempo. Você tem que sacrificar uma coisa para alcançar outra. Você tem que deixar alguma coisa para alcançar outra. Se você disser que tem fé, que veio a Cristo, porque na verdade você veio a Cristo porque o Pai lhe trouxe. Mas isso de estar em Cristo significa que eu deixei o velho homem, a velha vida para trás. Se você não deixou, você nunca veio para Cristo. Compromisso? Que compromisso você tem com Cristo? É morrer para o velho homem e viver para Cristo? Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É tomar a sua cruz. Aquele que ama a sua vida, perdê-la. Aquele que perde a sua vida por mim, por amor a mim, achar lá. Você tem deixado? Você deixou? Então você não veio. Você não está vivendo Cristo. Se o seu compromisso é com o seu lazer, com a sua satisfação, com sua razão, com o seu querer, com os seus desejos, com os seus anseios, você não veio para Cristo. Se você acha que veio para Cristo contribuindo, você poderíamos chamar de crente galinha, né? Dou minha contribuição, então eu estou em Cristo. Compromisso total. Compromisso total. Se você obedece parcialmente ou só aquilo que te convém, você não tem compromisso. Obediência parcial é desobediência total. Outra coisa interessante que marca a sociedade de maneira geral e nem inclui a igreja no seu geral também, é a falta, é a incapacidade, a dificuldade de priorizar, de colocar as prioridades da sua vida. O que vem em primeiro lugar na sua vida? O que é mais importante na sua vida? É engraçado porque a sociedade não sabe. A sociedade sabe o que é mais urgente, o que é mais prazeroso, o que eu quero agora. Quantos deixam as coisas importantes de lado e vai buscar o que é urgente, o que é iminente, o que é mais prazeroso? Essa falta de prioridade, ela adentra ao seio da igreja, que a igreja também não sabe colocar prioridade em sua vida. Nós sabemos priorizar a agenda, mas não aprendemos a agendar prioridades, não sabemos colocar quem é em primeiro lugar. Para o cristão, nem mulher, nem filhos, nem trabalho, nem dinheiro, nem conquista, é Deus. Deus tem sido primeiro na sua vida. Você tem buscado primeiro o reino dele, a sua justiça? Ou isso é só teoria, intelectualização? Eu sei disso, eu sei, é verdade, a Bíblia diz, eu estou dizendo na prática. Tudo que você faz, antes de mais nada, é para a glória de Deus. Tudo que você vive, antes de mais nada, tem Deus em primeiro lugar. Quando você erra, você sabe que o pecado primeiramente ofende a Deus, que você diz ser.
discípulo diz ser servo. Ele é primeiro na sua vida. Nós não sabemos colocar as prioridades. Invertemos todos e depois, nesse caos da nossa vida, nós queremos que as coisas deem certo, que as coisas se estabeleçam. Você dedica as primeiras horas a Deus? Você tem o seu tempo priorizando Deus? Ou você não sabe o que é prioridade? Nós somos negligentes e não diligentes na busca da verdade, isso é incontestável. E essa negligência tem um custo caro. Essa negligência tem o custo da incredulidade. Quando você negligencia o seu compromisso com Deus, quando você negligencia a sua prioridade em Deus, quando você negligencia o que você é em Deus e o que Deus é para você, quando você negligencia a verdade sobre Deus e sobre si mesmo, vai custar o preço caríssimo da incredulidade. Porque você vai viver um engano, você vai viver a falsa impressão de que você tem Deus à sua maneira, de que você vive o seu cristianismo à sua maneira, e de que à sua maneira você é melhor do que os outros. É uma falácia você querer se comparar com quem está pior do que você. O sábio não se compara com quem é igual ou pior que ele está sempre olhando para cima. Quem é melhor que ele? E quando a incredulidade se instala, quando ela envolve a sua vida, quando ela vem, o medo, a dúvida, a insegurança, passa a moldar a sua vida. É indiscutível isso, é incontestável isso. Em momentos de aflição, em momentos de dificuldades, em momentos de crise que nós atravessamos pessoalmente ou quando o mundo atravessa, nós vemos claramente a incredulidade estampada nas ações e reações daqueles que se chamam povo de Deus. Porque quando o medo, a insegurança, a dúvida se instala, que é produto, subproduto da incredulidade, a segurança passa a ser o seu Deus. Não Deus. Você mostra evidentemente que a esperança é apenas algo para se pensar quando você estiver morrendo. Mas o que você mais quer é a segurança da sua vida, a segurança de que vai dar certo, a segurança de que as coisas estão bem, a segurança de que você não vai morrer, não vai adoecer, não vai perder, não vai se lascar. É interessante observarmos que nós, que nos dizemos crentes de uma fé robustas, verdadeiramente crentes, muitas vezes somos mais incrédulos do que imaginamos. Nós queremos o que o mundo quer, nós buscamos o que o mundo busca, nós sonhamos com o que o mundo sonha. Eu não quero que o meu casamento seja para a glória de Deus. Eu quero que meu casamento seja um espetáculo romântico. Eu quero um marido que me dê tudo de bom na vida. Me leve para os lugares mais longínquos, mais bonitos, me dê segurança material, me dê isso. Eu quero uma mulher
que seja um molde daquela espetacular mulher para mim. Que esteja sempre pronta para mim, para fazer o que eu quero. Nós devíamos viver casamentos muito melhores se somos crentes, mas vivemos péssimos relacionamentos. Por quê? Porque muitas vezes não somos crentes, somos incrédulos. Eu quero para o meu filho o quê? O que eu quero para os meus filhos? Que eles ganhem muito dinheiro, que eles se dê bem profissionalmente, que eles casem bem, que a vida para eles seja boa, que eles obtenham tudo. Quantos dizem, eu quero para os meus filhos que eles tenham um coração temente a Deus, que a graça de Deus baste na vida deles. Se eles vão ganhar dinheiro, se eles vão ser bem-sucedidos profissionalmente, Deus sabe, mas eu quero que eles jamais tenham outro tesouro na vida deles que não seja Deus, o temor a Deus. Da mesma forma que o casamento são os nossos filhos. É engraçado que muitos dentro da igreja, quando se refere aos seus filhos, dizem, meu filho está bem, Deus é bom demais, olha o seu filho, não mexeu com droga, não bebeu, tem uma boa profissão, ganha bem pra caramba, ele casou bem, ele está vivendo bem, minha filha, o marido dela ganha bem, minha filha está ganhando bem, profissionalmente, não estão doentes, tem filhos lindos, tem uma casa linda, viaja toda hora para a Europa, papapá, como se isso fosse exatamente a bênção do Senhor. Aí num diálogo desse, alguma mãe fala, meu filho, só a misericórdia de Deus, ele e a esposa estão dentro da igreja, servindo a Deus, eles estão ali, mas com dificuldade financeira, com dificuldade na vida, passam às vezes necessidade, tem que ajudar, coitados, não tem muito dinheiro para viajar, vive a vidinha limitada, mas estão firmes, esse tadinho, Deus precisa ter misericórdia, Deus precisa ter misericórdia do outro. Será que a gente não vai pensar nisso com clareza, com verdade, com sinceridade? Pastor, então o senhor quer que os filhos... Não estou dizendo isso. Se você está entendendo isso, é lastimável. Eu estou dizendo que a prioridade que você pensa para os seus filhos é que ele seja bem sucedido e aplaudido pelo mundo. A prioridade que um crente deve pensar para os seus filhos é que ele seja reverenciado e aplaudido pelo Deus. É Deus falando assim, meu servo, tem prazer nele, tem prazer nela. O incrédulo vive para receber aplausos do mundo, segurança do mundo. Aquele que tem fé vive pela esperança de Deus. Ele ouve as promessas de Deus, ele confia nas promessas de Deus, ele se atenta, ele não se esquece. Por mais que as coisas estejam difíceis, ele lembra das promessas de Deus, pois ali que ele está fundamentado. Ele não está fundamentado nas ilusões narcisistas, materialistas, egoístas do homem. Ele está alicerçado nas promessas de Deus. De que adianta ter um casamento aparente, de ter as coisas, de ter filhos bem-sucedidos, de ter casamento bem-sucedido materialmente, segundo os moldes do mundo, e afastado de Deus? De que adianta isso? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Qual é o seu tesouro? Qual é a parte mais rica da sua vida? O que move a nossa vida é a esperança. Por isso a igreja hoje não fala muito de salvação, porque nós não estamos atentando para onde nós vamos passar na eternidade.
Para aquele que tem fé, consciência e não perde isso, melhor ser o mendigo, ser o Lázaro, do que o rico. Porque enquanto Lázaro viveu a mendigância e a tristeza durante a temporalidade da sua vida, depois ele gozou a eternidade com Deus, enquanto aquele rico viveu todo o glamour do mundo, viveu a eternidade longe de Deus.